Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à apresentação de resultados da Direcional Engenharia, agora do segundo trimestre de 2023. Meu nome é Paulo, sou o diretor de Relações com Investidores aqui da Direcional, e comigo hoje estão o Ricardo Ribeiro, que é o nosso CEO, e o Henrique Paim, o nosso CFO. Como de costume, a gente está usando a ferramenta Zoom, e agora iniciaremos com uma apresentação em que falaremos sobre os resultados. Logo em seguida, abriremos para pergunta e resposta, e a gente vai usar aqui a ferramenta Raise Your Hand, e faremos a moderação do nosso lado aqui, por ordem de chegada. Gostaria, então, de começar a apresentação passando aqui para o Ricardo, que vai iniciar os trabalhos. Bom, pessoal, bom dia a todos. Satisfação enorme estar aqui nesse call de divulgação de resultados referente ao segundo trimestre de 2023, com a participação de todos vocês. Eu vou começar aqui as minhas palavras passando pelos principais destaques desse trimestre. Acho que tem bastante, vários pontos muito relevantes para dividir aqui e passar um pouquinho, de como a gente está vendo o mercado e os impactos na nossa operação. Na sequência, eu vou passar a palavra para o Paulo Souza, passar pelos principais dados operacionais, e depois o Paim passa pelos dados financeiros. Ao final da apresentação, estou aqui à disposição de vocês para eventuais perguntas que vocês tenham, eventuais dúvidas que tenham remanescido. Bom, eu queria começar, portanto, pela página 3, onde nós tratamos dos nossos principais destaques desse trimestre. E queria dizer que é uma satisfação enorme nós estarmos entregando aí pela primeira vez na nossa história um lucro líquido no trimestre superior a 100 milhões de reais. Então, nós fechamos agora o segundo trimestre desse ano com 104 milhões de reais de lucro líquido. Importante, ressaltar que nós tivemos especialmente um evento não recorrente que a gente já passou e já executou em alguns trimestres anteriores, que é a venda de SPS, onde os terrenos foram adquiridos com pagamento em caixa. Então, nós tivemos a venda de 7 SPS nesse trimestre para fundos imobiliários, onde nós antecipamos tanto o caixa investido nesses terrenos, quanto o fluxo de caixa, que é basicamente o lucro daquele projeto, trazido a valor presente. Isso tem sido um evento recorrente que nós temos feito aqui na Direcional, de forma a maximizar o retorno entregue aqui na empresa. Quando nós descontamos esses eventos não recorrentes, sendo que o principal deles foi justamente a venda dessas SPS, nós entregamos um lucro líquido de 74 milhões no TRI. Tá? Esse lucro líquido, se nós anualizarmos, significa um ROE de aproximadamente 21%. Então, nós esperamos a marca de 20% de ROE anualizado no primeiro trimestre desse ano, e no segundo trimestre nós chegamos aí ao patamar de 21% de retorno sobre o patrimônio. Eu queria fazer um certo disclaimer aqui com relação à venda dessas SPS, que existem interpretações um pouco distintas com os interlocutores, com os quais a gente conversa, sendo que, na prática, quando nós vendemos essas SPS para antecipar e trazer de volta esse caixa alocado em terreno para a nossa operação, a gente não deixa de estar simplesmente antecipando um lucro que seria recorrente caso a venda desses ativos não fosse realizada. E nós reconhecemos esse lucro trazido a valor presente como um resultado no trimestre, e isso aí acaba sendo percebido como um evento não recorrente, mas na prática não deixa de ser um resultado que foi antecipado de uma operação recorrente nossa. Tá? Então, é importante fazer esse disclaimer aqui para vocês. Bom, na sequência, acho que o ponto talvez mais relevante para dividir aqui é a margem bruta que nós entregamos no primeiro trimestre desse ano, uma margem bruta de 36,5%, quando ajustada pelo efeito de juros e despesas financeiras que passam no nível das nossas SPS, no nível dos projetos. Nossa margem bruta subiu 1,1 ponto percentual quando comparada à margem bruta que nós entregamos no segundo trimestre do ano passado. E, complementando essa informação relativa à margem bruta, queria também fazer um destaque que a nossa margem REF, ou seja, dos nossos exercícios futuros, subiu em um trimestre, ou seja, segundo TRI de 23, quando comparado ao primeiro TRI também desse ano, 0,4 ponto percentual. Ou seja, nossa margem REF atingiu 39,6% agora no segundo trimestre, em cima de uma receita de exercício futuro de 1,1 bilhão de reais.
Então, na nossa visão, um incremento de 0,4% na margem REF de um trimestre contra o outro, em cima de uma receita de exercício futuro de 1,1 bi, é bem expressivo e demonstra aí de forma bem clara uma perspectiva positiva para a margem bruta da direcional nos trimestres que estão por vir. Então, nesse momento, nós estamos vendo custos bastante sob controle. A gente está vendo um incremento de affordability decorrente de importantes ajustes que foram anunciados no mês de junho relativo ao programa Minha Casa Minha Vida. E apesar de termos sempre sinalizado para o mercado que a margem bruta recorrente desse nosso negócio deveria girar em torno aí de 34%, eu diria que para os próximos trimestres, em função de todo esse contexto que eu estou passando aqui para vocês, é bem provável que a gente tenha margens brutas bastante sólidas, num cenário que eu acho que está bem benigno do ponto de vista de pressão de custos de insumos. Tá? A gente tem visto diversos insumos com custos caindo, e eu acho que, portanto, a perspectiva em termos, né, de margens brutas é bem positiva nesse momento do nosso setor, nesse momento do nosso país e especialmente da nossa operação. Bom, nesse trimestre, também, né, com bastante satisfação que nós tivemos aí um recorde em termos de lançamentos, foi aproximadamente 1,5 bilhão, tá, de volume de empreendimentos lançados. Importante ressaltar que a participação da direcional nesse total foi de aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nós tivemos alguns sócios em determinados projetos. E, olhando, né, perspectivas futuras, a gente tem visto uma demanda bastante sólida pelos nossos produtos. A gente tem, né, uma sensibilidade aí de que juros devem cair. Especialmente, isso impacta o segmento da Riva, que tem performado bastante bem, mesmo nesse cenário de juros mais altos. No segmento de direcional, nós vemos aí mudanças bastante relevantes no Minha Casa Minha Vida e, portanto, a perspectiva é que lançamentos continuem bastante fortes. Um dado, né, relevante aqui é que a nossa participação nos lançamentos que estão por vir certamente vai ter um incremento em relação ao share que nós tivemos nos lançamentos desse segundo trimestre. Tá? Bom, em termos de vendas, né, esse foi também o primeiro trimestre da nossa história que nós superamos 1 bilhão de reais em termos de vendas brutas. Em termos de vendas líquidas, foram 960 milhões de reais. Quando nós consideramos o volume total vendido, tá, incluindo a participação de sócios nos projetos onde, né, nós não detemos 100% de participação. E agora eu queria dedicar um tempinho a uma informação bastante relevante, que é a receita líquida reconhecida pela direcional nesse trimestre. Tá? A gente tem tido um crescimento relevante de receita trimestre após trimestre. Nós chegamos a um pouco mais de 600 milhões de reais em termos de receita líquida no segundo TRI de 23, foram 605 milhões de reais. Isso significou um crescimento de 8,5% quando comparado ao primeiro trimestre desse ano. Após o período chuvoso, é que nós iniciamos a maior parte das nossas obras, então é natural que haja um crescimento de receita, né, a partir do momento que essas obras se iniciam, mas eu queria destacar muito o fato de, em alguns dos nossos empreendimentos, cujas obras se iniciaram recentemente e que, portanto, estão tendo um volume crescente de reconhecimento de receita, o controle dessas SPS é compartilhado com empresas que são nossas sócias nesses projetos. Então, quando nós consideramos essas SPS, que nós não consolidamos por uma questão contábil, né, onde o controle é compartilhado e, portanto, o resultado da nossa participação nessas SPS entra na linha de equivalência patrimonial, se nós considerarmos a receita dessas SPS somadas à receita da direcional consolidada na nossa DRE, nós tivemos uma receita no trimestre de 809 milhões de reais. E o crescimento foi de 18% quando comparado ao primeiro TRI desse mesmo ano, ou seja, a receita cresceu 18% com uma defasagem de um trimestre, segundo TRI versus primeiro TRI. Isso se reflete diretamente na linha de equivalência patrimonial nossa, que cresceu 77% quando nós comparamos o segundo trimestre de 23 com o primeiro trimestre desse ano. E quando nós comparamos o primeiro semestre de 23 com o primeiro semestre de 22, o crescimento foi de 123%. O que eu quero destacar aqui é que, muitas vezes, quando nós analisamos somente a receita líquida reconhecida na nossa DRE, vocês podem não estar vendo o crescimento da nossa operação
e o crescimento do nosso resultado, que é proveniente de projetos que não são consolidados em função de ter um controle compartilhado, mas é claro que isso se reflete nesse crescimento super relevante de equivalência patrimonial, que é muito importante que todos vocês também acompanhem, dada a relevância que isso tem tomado, tá, nos nossos números. Bom, para finalizar aqui essa página de destaques, no canto superior direito da página, eu queria destacar que, nos últimos 12 meses encerrados em junho desse ano, nós tivemos lançamentos de 4 bi e 300, vendas de 3 bi e 300 e receita reconhecida de 2 bi e 800 quando nós consolidamos essas SPS, onde nós temos sócios e cujo controle é compartilhado. O que eu quero mostrar aqui é que nós estamos lançando 54% acima do que nós estamos reconhecendo de receita. Quando vocês percebem e analisam o nosso resultado, tá? Por exemplo, comparando segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do ano passado, margem bruta cresceu 1%, EBITDA cresceu 2%, e lucro e margem líquida cresceu 2,6%. Eu quero dizer é que está havendo aqui na empresa um ganho de alavancagem operacional, com despesas de SG&A e também de despesas financeiras, muito relevante, onde um incremento de 1% na margem bruta significou 2,6% de incremento na margem líquida, com uma perspectiva de continuidade de crescimento da receita, pelo fato de estarmos lançando 54% acima do que estamos receitando nos últimos 12 meses. Portanto, existe aqui uma perspectiva bastante positiva para os resultados que nós devemos estar entregando nos trimestres que estão por vir. Bom, eu queria agora passar a palavra para o Paulo Souza, agradecer mais uma vez a participação de vocês e, ao final da apresentação, estou aqui à disposição para perguntas e respostas. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos novamente. Passando aqui rapidamente pelo resultado operacional, começando por lançamento, nesse trimestre lançamos 15 empreendimentos, que totalizaram um VGV de 1,5 bilhão, sendo o melhor trimestre da nossa história nessa métrica e representando um crescimento de 84% quando a gente compara com 2T, com o mesmo trimestre de 2022. Vale destacar que 60% dos lançamentos foram na direcional e 40% na Riva, o que demonstra a nossa capacidade de crescimento nos dois segmentos, tanto Riva quanto direcional. Com isso, acumulamos 2,1 bilhões de reais em lançamentos no primeiro semestre, um crescimento de 49% em relação ao primeiro semestre de 22, e 4,3 bilhões quando a gente acumula os últimos 12 meses. E a gente não pode deixar de destacar, no gráfico à direita desse slide, que após entregar esse 4,3 bi em termos de lançamento numa visão de 12 meses, a gente entregou aqui um crescimento médio de 26%, quando eu olho de 2016 até hoje, nesses 8 anos. Esse desempenho demonstra a nossa capacidade de crescimento e de capturar as oportunidades que o mercado nos ofereceu nesse período. Passando agora para o próximo slide, vendas. Seguindo o forte desempenho que a gente entregou aqui em lançamentos, as vendas brutas pela primeira vez atingiu 1 bilhão de reais, como comentado pelo Ricardo, e que depois de tirar dos distratos, e aí a venda líquida, a gente entregou 962 milhões no trimestre, um crescimento de 15% comparado com o ano anterior, 20% comparado com o trimestre logo imediatamente anterior, o primeiro tri desse ano, e no acumulado do semestre, 1,8 bi, praticamente 1,8 bi, 21% acima do mesmo período do ano anterior. Da mesma forma, quando a gente vai para a direita, que a gente mostra aí um histórico maior, é importante destacar a consistência do crescimento. Entregamos 31% de crescimento acumulado nesse período, nesses 8 anos, acima, inclusive, do que a gente entregou de lançamento, que é bastante saudável. A gente cresceu mais em vendas que lançamento, até a gente fazer o catch-up dessas duas métricas. E demonstra também a assertividade do nosso produto, lançando e vendendo na mesma velocidade. Por último, quando a gente vai para o próximo slide, e aqui já a VSO, novamente consistência, uma VSO bastante consistente, oscilando entre os nossos patamares aqui de
de 12%, 13% no pior cenário na Riva, que foi primeiro e segundo o quarto tri, primeiro tri do ano passado, mas agora a Riva voltando para o patamar de 18%, que a gente acredita ser bastante saudável, e direcional muito estável, praticamente linha reta aí na casa dos 18,20%, e essa é uma métrica que a gente busca incremento. Nesse trimestre ficou na casa dos 18%, dado o volume relevante de lançamentos e uma certa concentração no finalzinho do trimestre. Acho que para os próximos trimestres a gente pode esperar uma melhoria, dado o quanto a gente espera crescer em vendas. Bem, de forma resumida, esses são os destaques operacionais. Gostaria de passar agora para o Paim para falar um pouquinho sobre os financeiros. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todas e a todos. Obrigado pela participação de vocês aqui no nosso call de resultados referente ao segundo trimestre de 2023. Resultados estes que consideramos memoráveis. Estamos muito orgulhosos e felizes pela entrega desses resultados, pela apresentação para os senhores e senhoras desses resultados do segundo trimestre. Começando aqui no primeiro slide, relacionado aos dados financeiros, gostaria de destacar esses números da receita líquida que vimos entregando consistentemente, com crescimento consistente. A gente sempre reforça trimestre após trimestre que o nosso modelo de negócios primeiro conta com o lançamento, depois conta com a venda, depois a gente avança nas obras e vai reconhecendo as receitas. A gente vem muito bem mostrado aí pelo Ricardo e pelo Paulo, conseguindo acelerar lançamentos, as vendas vindo quase casadas com os lançamentos. Então, a gente tem um cuidado muito grande na assertividade do lançamento, para que a gente não crie estoques, e nossa capacidade já comprovada de engenharia, mantendo aqui uma evolução de obras num pace extremamente positivo, o que se reflete claramente no reconhecimento da receita. A gente consegue observar no segundo trimestre, quando a gente soma as receitas das SPS que a gente não consolida no nosso balanço, que o resultado entra por equivalência patrimonial, com as SPS que nós consolidamos, atingindo 809 milhões de reais, e um crescimento de 17% em relação ao segundo trimestre de 2022, e no primeiro semestre de 2023, um crescimento de 23%, na hora que a gente soma os dois, tanto as SPS que não consolidamos como as SPS que consolidamos no nosso balanço, atingindo aqui quase 1,5 bi de receita líquida total. Do lado direito do slide, vocês podem observar a resiliência da nossa margem bruta, manutenção trimestre após trimestre de margens brutas muito consistentes, um crescimento aí marginal das margens brutas. Aqui, resultado da nossa disciplina na questão do repasse do preço, né? A gente tem uma governança para fazer o repasse do preço, a gente despende um tempo importante aqui dentro para olhar o preço de cada unidade, de cada empreendimento, e ser muito assertivo nessa questão do repasse do preço. E, obviamente, na nossa gestão aqui das obras, o olho do dono, foco no negócio, né? Somos um negócio aqui majoritariamente de baixa renda, e aí isso se reflete clara, muito explícita na margem bruta, a gente atingindo aqui no primeiro semestre de 2023, 36,4%, um crescimento importante em relação ao primeiro semestre de 2022, e, como comentado pelo Ricardo, a depender do comportamento do custo dos insumos, pelo que a gente parece à primeira vista, custos parecem ser cadentes aí nos próximos trimestres, a gente poderia ver essa margem bruta positiva, né, no movimento positivo ao longo dos próximos exercícios. Próximo slide, por favor. A alavancagem operacional tem acontecido trimestre após trimestre, a gente tem conseguido, tem tido êxito em conseguir crescer a nossa operação, mantendo o SG&A sob controle, num crescimento menor do que o crescimento das nossas receitas, das nossas vendas. A gente pode observar do lado esquerdo aqui do gráfico, tanto na hora que, quando a gente compara o SG&A trimestre a trimestre, primeiro trimestre muito parecido, segundo trimestre muito parecido nominalmente com o primeiro TRI,
em torno de 5% da receita bruta, o G&A, 4,5% das vendas líquidas, e no semestre a gente percebe também um comportamento muito estável do G&A, um crescimento da receita de forma importante, das vendas importantes, superior ao G&A. E do lado direito, despesas comerciais, a gente vem fazendo um trabalho extensivo aqui em relação a despesas com marketing, despesas comerciais. A gente vem comentando trimestre após trimestre com vocês sobre esse trabalho que vem sendo conduzido. Os resultados começam a aparecer de forma mais visível, né? Com a diluição aqui das despesas, uma melhor gestão da nossa linha de despesas comerciais. A gente atingindo no primeiro trimestre de 2023 97 milhões de reais, menos 1% comparado aos primeiros semestres de 2022, e representativo aqui em relação à receita bruta de 8,3%, uma queda de 1 ponto percentual praticamente nessa linha de despesas comerciais sobre receita bruta. Próximo slide, por favor. Margem EBITDA, a gente fala muito sobre isso, trimestre a trimestre, em relação aos sinais vitais do negócio, como eles vêm se mantendo muito positivos, a gente mantendo uma margem EBITDA aqui entre 20% e 22%, né? Trimestre a trimestre a gente percebe uma estabilidade, uma resiliência do negócio, e a gente conseguindo atingir 255 milhões, anualizando esse número, 500 milhões, pouco mais de 500 milhões de margem EBITDA. Então, é um negócio crescente, saudável, e que representa aí para todos os stakeholders uma estabilidade da gestão. A gente sempre comenta que o nosso negócio tem uma característica camelo, aquele negócio que bebe pouca água, atravessa o deserto, né? A gente está conseguindo, passando pela crise, passando por pandemia, passando por inflação de insumos, mantendo realmente margem EBITDA muito sob controle. No próximo slide, por favor. Aqui a gente mostra um pouco também, eu acho que walk the talk, né? A gente vem falando com vocês de forma recorrente, começando aqui pelo lado direito do slide, como que a participação dos minoritários reduziria ao longo dos trimestres do nosso resultado. A gente, obviamente, num processo de ramp-up, de crescimento da nossa operação, numa operação de ciclo longo, é natural que você tenha minoritários, parceiros minoritários, quando você está entrando em novas praças, quando você está fazendo novos negócios, entrando em novos municípios, é natural. A gente amadureceu essa participação, a gente já está instalado nas praças que nós acreditamos que nós temos capacidade de manter um pace de crescimento relevante, e a gente começa aqui a usufruir de uma diluição desses minoritários, quer dizer, esse dinheiro acaba sobrando para o acionista da Direcional a partir do momento que todo o trabalho, né, toda a obra, toda a gestão do back-office, está tudo concentrado praticamente na nossa mão. Então, a gente vem tendo sucesso aqui, mostrando o que a gente vem falando trimestre a trimestre, a gente entregando para vocês, de fato, o que a gente veio prometendo ao longo do tempo. E do lado esquerdo, o resultado da equivalência patrimonial, a gente percebe aquele crescimento da receita. Quando a gente faz aquela composição, a gente passou por esse ponto a receita que não consolidamos no nosso balanço. Isso acaba, o resultado destes negócios, como a Lúcio, por exemplo, ele acaba passando pela equivalência patrimonial, e a gente tendo aqui, atingindo 19 milhões de reais, um incremento de 3 dígitos em relação ao primeiro semestre de 2022. E, por último, a cereja do bolo, a gente atingindo aqui uma margem líquida no trimestre de 12,3%, no semestre 12,4%, mais uma vez, top line crescente, SG&A sob controle, crescendo num patamar menor do que o top line, e alavancagem operacional, bottom line crescente, a gente atingindo 144 milhões de reais de lucro líquido no primeiro semestre de 2023, 55% de crescimento em relação ao primeiro semestre de 2022. Realmente memorável esse resultado, estamos muito felizes de apresentar esse número para vocês. Do lado direito do gráfico, a evolução do lucro líquido, né, como a gente vem conseguindo trimestre a trimestre
entregar mais, né? Aqui, até o segundo trimestre de 2023, mantendo PL sob controle, PL no mesmo patamar, e aí representando um ROI de 21% anualizado aqui, quando a gente olha o segundo trimestre de 2023, 74 milhões de lucro recorrente, um crescimento aqui na hora que a gente compara com o segundo TRI de 2022, de 30%. E por último, estrutura de capital, sempre comentamos que somos um grupo conservador, acionista conservador, management conservador, conselho conservador. Temos aqui uma estrutura de capital muito adequada para o nosso crescimento. A gente cresceu caixa em 4%, atingindo 1.113 bi de posição total de caixa. Um schedule de amortização de dívida extremamente diluído ao longo do tempo, uma dívida líquida do lado extremo direito do slide, 268 milhões de reais, que significa 16% sobre o patrimônio líquido. Então, mantemos AAA pela S&P. Hoje, no Brasil, só 2 incorporadoras imobiliárias têm essa chancela, AAA pela S&P, nós somos uma delas. Então, sempre para novos investimentos, para fazer pagamento de dividendos, para qualquer movimento de alocação de capital, a gente primeiro olha para a estrutura de capital, porque a gente quer estar aqui nos próximos 42, 84 anos, então estamos aqui para o longo prazo. Muito obrigado pela participação. Vamos passar agora para a parte mais interessante, que são as perguntas e respostas. Obrigado, pessoal. Apenas complementando uma informação do Paim, né, como evento subsequente a gente fez um follow-on, ele ressaltou a nossa dívida líquida de 268, pós-follow-on isso é um caixa líquido de aproximadamente 150 milhões de reais, arredondando o número aqui, então apenas reforçando aqui que a estrutura de capital é ainda mais sólida do que está ali no slide. Vamos lá para perguntas e respostas, já estamos com uma fila aqui, vamos seguir a ordem de chegada. A primeira pergunta primeira pessoa que está com a mão levantada é o Bruno Mendonça. Bruno, do Bradesco, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço para fazer pergunta. Começar com uma pergunta sobre ambiente competitivo. A gente viu essas melhoras nas condições do programa e, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem escutado várias incorporadoras de média e alta renda falando em descer na pirâmide, né? Começar a operar dentro do Minha Casa Minha Vida também. Então, pergunta se vocês estão sentindo isso já na disputa de terrenos em São Paulo e como que isso se compara como que esse movimento se compara com outras praças, né? Se vocês têm visto esse tipo de movimento em outras cidades também. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, bem pontual, sobre o RET 1, que está para entrar em vigor, como é que está a perspectiva de timing para isso, e se vocês, quanto das vendas de vocês estimam que será elegível o RET 1 e o impacto potencial que isso pode ter. Obrigado. Bruno, vamos lá. Com relação às mudanças nas condições do programa e os impactos dessas mudanças no ambiente competitivo, eu queria dizer assim, na cidade de São Paulo, a gente tem diversas empresas e atuação aí também, vamos dizer, de diversos fundos imobiliários que acabam fazendo parcerias com empresas, muitas vezes, que tem uma estrutura de capital ali um pouco mais frágil e com uma parceria com um fundo desse acaba tendo condição de desenvolver projetos que não desenvolveriam se estivessem operando sozinhos e tal, que sem dúvida nenhuma torna a reação da cidade de São Paulo com relação a eventuais ajustes no programa muito mais rápida. No restante do Brasil, definitivamente, a gente, nesse momento, não vê absolutamente nenhuma mudança no cenário competitivo. Na cidade de São Paulo, a gente está, apesar de haver, sim, essa expectativa, a gente tem monitorado o que está acontecendo e, até o momento, a gente tem conseguido comprar terrenos majoritariamente via permuta, tem aparecido bons negócios, acho que a nossa performance tem, de certa forma, facilitado com que a gente consiga fechar bons negócios mesmo na Praça de São Paulo, que é uma praça onde, mesmo nesse período pós-pandemia, em que diversas empresas passaram aí por
momentos delicados, como alavancagem talvez acima do patamar ideal. A gente vê muito claramente no restante do Brasil o volume, né, de competição, de unidades sendo ofertadas caindo. Na Praça de São Paulo, eu diria que isso não aconteceu. Acho que o equilíbrio ali entre demanda e oferta se manteve mais... a demanda e a oferta mais equilibrada. São Paulo teve uma capacidade de ofertar unidades, eu diria, bem maior do que o restante do Brasil. As empresas em São Paulo sofreram menos do que as empresas no restante do país. Por enquanto, acho que o cenário continua bem saudável, São Paulo. O que eu posso dizer é, não vamos colocar equity para compra de terreno em São Paulo. Se o ambiente exigir alocação excessiva de capital, sem que isso se reflita em ganhos de margem para manter um retorno que justifique o risco do negócio, nós não vamos alocar recursos em São Paulo sem necessidade. A gente opera, né, em diversos estados do país. Então, assim, a gente tem uma flexibilidade bastante grande para alocar recursos naqueles estados, naquelas cidades onde os retornos forem mais atrativos. A gente vê espaço para crescer em diversas praças onde a nossa operação é mais recente e ainda está no estágio de maturidade, né, eu diria, anterior a diversas praças onde a gente já tem uma operação mais consolidada. Os recursos desse follow-on que a gente levantou são justamente para acelerar o crescimento nessas praças onde a gente vê perspectiva de ganho de share e de amadurecimento da nossa operação, naturalmente com um reflexo bastante significativo em incremento de margem bruta e redução de despesa comercial à medida que a gente ganha relevância nessas praças. E o nosso foco vai ser esse. Se o ambiente de São Paulo continuar como esteve nos últimos, vamos dizer, 12 meses a 18 meses, ótimo, a gente mantém a nossa prática, a nossa política, né, como sempre foi, e temos todo o interesse em aumentar o share em São Paulo, que é um mercado enorme. Mas se houver um desequilíbrio no mercado, ok, a gente segura 6 meses, segura 1 ano e depois acelera de novo a operação. Acho que a gente não tem nenhuma pressão por operar caso os retornos não atinjam os patamares mínimos que a gente julga saudáveis, né, para a nossa operação. O follow-on que a gente acabou de liquidar, né, no mês de julho é justamente em função das oportunidades que a gente está vendo de ganho de affordability em função dos anúncios que foram feitos em relação ao programa e da inclusão de diversas famílias que anteriormente a esses anúncios não tinham condição de compra de um imóvel, elas agora foram incluídas no nosso mercado endereçável. Então, a gente vê um mercado muito maior do que tínhamos anteriormente, com um nível de concorrência semelhante, um nível de oferta semelhante ao que havia. Se tem mais cliente com oferta equilibrada, a gente quer aproveitar esse momento e colocar esse capital para trabalhar, aproveitar essa oportunidade, que eu diria que é única, tá, nos, vamos dizer, quase 20 anos que eu estou aqui na empresa. Claro que nós vamos sempre alocar o capital da forma que a gente sempre alocou. Com relação ao RET 1, Bruno, eu diria que de forma recorrente, isso aí deve ter nossa operação, né, para famílias com renda abaixo de 2.640. Eu diria que é algo em torno de 10%, entre 10% e 15% da nossa operação. É claro que a redução dos impostos, né, que incidem sobre a nossa receita de 4% para 1%, torna muito mais atrativa a nossa operação para ofertarmos produtos destinados a essa faixa de renda. São 3 pontos percentuais ali de diferença, né? Então, assim, eu diria que se olharmos para trás, é algo próximo a 10% da nossa operação, talvez um pouquinho mais. Olhando para frente, o nosso apetite para operar nesse segmento aumentou, é claro, e é bem provável que a gente busque, sim, uma atuação mais relevante a partir do momento que o RET 1, né, esteja regulamentado pela Receita Federal e a gente passe efetivamente a aplicar essa nova tributação sobre a nossa receita, tá? Então, é provável que isso cresça. Então, bem simplificadamente, eu diria que o impacto do RET 1 no nosso resultado, olhando para frente, é algo aí entre 10 e 15 milhões de reais de lucro líquido. E aí a gente vai ter que ver direitinho quanto disso, eventualmente, a gente segura em termos de margens, quanto a gente, né, reflete integralmente no nosso lucro líquido, mas é um equilíbrio ali entre atender clientes que anteriormente não eram atendidos, aumentando o giro, né, versus quanto disso pode, eventualmente, ser transferido para resultado. Acho que é um pouco cedo para dizer, mas nosso apetite aumentou bastante para atuar nessa faixa em função dessa mudança. Tá ótimo, perfeito. Muito obrigado, Ricardo. Oi, Bruno. Muito obrigado pela pergunta. Próxima pergunta, Fanny. Fanny,
você está liberado para fazer a pergunta. Muito obrigado. Obrigada a você, Paulo. Bom dia, Ricardinho. Bom dia, Paim, Paulo. Parabéns pelos resultados. Tenho uma pergunta com relação a funding, né? Como é que esse ano, né, acho que está aparentemente solucionado, né, com todo o aumento feito aí agora pelo Conselho Curador, né, do funding para habitação. Agora, para o ano que vem, o Conselho Curador deu indicação que aumenta o funding do programa ano que vem, mas não ficou claro o tamanho, né? E dado todas essas melhoras de condições, queria entender como vocês veem essa questão do funding para o ano que vem. Na verdade, até acho que para os próximos anos, né? Então, seria isso. Obrigada. Dani, vamos lá. A gente teve, né, anunciado agora no mês de julho, um incremento aí de aproximadamente 25 bilhões de reais, né, no orçamento destinado à habitação social no Brasil. Eu acho que foi um incremento fundamental, dado o ritmo de contratação do programa e dada a situação ainda desafiadora, né, do segmento do SBPE. É natural que, com esse incremento do teto do Minha Casa Minha Vida para R$350 mil, parte dos produtos que anteriormente eram atendidos pelo SBPE vai agora, né, esses produtos vão migrar para o Minha Casa Minha Vida, desde que a renda do comprador seja inferior a R$8 mil. É possível, sim, que a demanda, né, a necessidade de funding se mantenha para o ano de 2024. Para 2023, eu acho que agora, com esse novo orçamento, está bem tranquilo. Para 2024, acho que é fundamental a gente ver como vai ser a performance, né, desse segundo semestre de 2023, dado que o incremento para R$350 mil realmente tem um impacto muito expressivo no volume de produtos que passa a estar enquadrado e elegível ao Minha Casa Minha Vida. E o principal gatilho ali, que a gente não consegue ter uma visibilidade tão clara hoje, é o da renda. O comprador desse produto ganha mais, a família, mais de R$8 mil ou menos? Aquelas que ganharem menos, naturalmente, vão consumir um funding do Minha Casa Minha Vida, que anteriormente, né, era proveniente da poupança. Mas a gente ainda não sabe exatamente, né, qual é o percentual desses clientes que vão ter renda abaixo de R$8 mil e vão passar a estar elegíveis aí ao, né, programa Minha Casa Minha Vida. Tentando dar alguns dados aqui para vocês, anteriormente a esse anúncio, os produtos Riva, somente 11% deles eram, né, elegíveis ao programa em função do preço de venda. Após esses anúncios, passou para 67% do produto Riva, sendo que direcionado todo Minha Casa Minha Vida. Do banco de terrenos da Riva, mais de 80% passa a ser elegível ao programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a gente tem um produto, né, com uma localização especial, com, né, prédio vertical, áreas de lazer, garagem e tal, né, que anteriormente só era financiado pelo SBPE, e agora a gente passa a ter, nesse mesmo produto, a possibilidade de financiar, né, utilizando recursos do FGTS. Acho que a demanda por recurso vai aumentar, sim. Tem que olhar com bastante cuidado. Eu acho que, se as condições se mantiverem, né, para 2024, da forma que elas estão hoje, é natural que vai precisar, sim, de um aumento de orçamento em relação ao que tinha sido originalmente previsto no orçamento plurianual do FGTS. A gente vê o FGTS bastante saudável nesse momento, mais de 190 bilhões de reais em caixa. Então, assim, nesse período onde poupança está num cenário mais delicado, a gente vê, né, quando nós fazemos as nossas contas aqui, com as informações que são públicas e que nós utilizamos, o FGTS como tendo bastante condição de absorver esse maior volume, né, para o ano que vem. E eu acho que aí, de novo, Vani, a gente tem uma certa tranquilidade com relação a esse ano, a 24, a gente está vendo geração de emprego no país e tudo, e eu acho que aí tem uma variável muito relevante, que é qual vai ser o ritmo de queda da Selic e o impacto dessa queda na captação da poupança, né, e na redução do custo do funding dos bancos em função de LCIs e LIGs, com a redução da Selic, estarem tendo também uma redução do custo do funding para os bancos. Então, eu acho que, à medida que essa redução de Selic aconteça e o custo, né, dos bancos caia para emprestar no segmento do SBPE, pode ser que né, a gente volte a ter um cenário bastante benigno, onde, por exemplo, ali em 2021-22, o faixa 3 passou a ter taxas superiores ao segmento do SBPE, a ponto de ter havido uma redução de 8,16 para 7,66 na faixa 3, de forma que houvesse recurso sendo emprestado na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Né? Naquele momento foi um cenário oposto, a poupança levando clientes que anteriormente usavam funding do FGTS. Então, assim, acho que aí tem uma variável que vai ser muito taxa de juros no país, e qual vai ser o impacto para a gente olhar 25, 26, mas
Para 24, acho que o FGTS está bem saudável, a gente aqui está trabalhando sem, né, uma luz amarela no radar nesse momento. Perfeito, Ricardinho. Super obrigada. Obrigado novamente, Fanny. Próxima pergunta, Mariângela, do Banco Itaú. Mariângela, o seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Obrigada por pegarem minha pergunta. Queria saber de vocês se todas as revisões anunciadas para Minha Casa Minha Vida já estão rodando na ponta para o consumidor final, se tem alguma coisa que ainda falta entrar, e como é que vocês viram julho, sendo o primeiro mês fechado após essas revisões, e também com uma mudança de caixa bem mais robusta, o que vocês podem ter tido de diferença no operacional da companhia? E também queria fazer um follow-up sobre a venda nas participações societárias de SPS. Só entender se essa venda foi antes ou depois do follow-on, qual é o nível de desconto que tem sido exigido dos fundos e se a gente deve continuar vendo transações desse tipo nos próximos resultados. Muito obrigada. Vamos lá, Mariângela. Com relação aos ajustes do FGTS que vieram sendo anunciados desde o ano passado, né, e agora até meados, né, quando foram feitos os últimos anúncios, meados de 2023, a Price 420 já está rodando, né, e, em princípio, tem havido alguns ajustes, especialmente após uma mudança da remuneração do agente operador que ocorreu recentemente. Na nossa visão, aumenta-se o apetite do agente operador, no caso principal deles, a Caixa, para atuar nessa modalidade, e a partir de início de agosto, a gente tem percebido um incremento no volume de unidades financiados pela Price 420, tá? Então, acho que essa é uma notícia que ela é positiva. Agora, o FGTS futuro, ou o FGTS consignado, cada um usa um termo, então, se você não entendeu o que eu disse, por favor, me diga. Mas quando a gente fala do FGTS futuro, que na nossa percepção aqui na Direcional é a medida de maior impacto no ganho de capacidade de compra para o cliente, que a gente talvez tenha aqui o maior volume de unidades destinadas, eu acho que o impacto do FGTS futuro na inclusão de novas famílias, de novo, no mercado endereçado pela Direcional, acho que o impacto do FGTS futuro é significativamente maior do que o da Price 420, tá? Ainda não está em operação. Um ajuste necessário para que isso acontecesse se deu no projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso do Minha Casa Minha Vida, e a gente acredita que, ao longo agora do segundo semestre, o FGTS futuro vai estar implementado e vai estar em operação pela Caixa Econômica. Então, isso deixa a gente bastante otimista com as perspectivas de inclusão de inúmeras famílias no nosso mercado, principalmente aquelas, né, eu diria, mais frágeis. Então, acho que até do ponto de vista social é bastante positiva essa medida e entrada em vigor, tá, do FGTS futuro. Os demais ajustes, curva de subsídio, preço teto, esses todos já estão operando normal há bastante tempo, tá? Mas o FGTS futuro ainda não. E o FGAB, né, que é o Fundo Garantidor também, cujo foco vai se dar bastante ali naquelas famílias de renda informal e também nas famílias de renda mais baixa, também ainda não está em operação. Eu acho que aqui pode ter um impacto importante na nossa operação. Então, eu digo que tem duas, FGTS Futuro e FGAB, ainda não estão em vigor, mas eu acredito que existe uma perspectiva de que eles entrem em vigor ao longo do segundo semestre. Com relação à venda de SPS, eu queria que, eventualmente, o Paim complemente algum ponto que eu tenha a dizer aqui, ou o Paulo Souza. As vendas das SPS nesse segundo trimestre se deu antes do nosso follow-on, tá? Essa venda de SPS, na nossa visão, gera um valor enorme para a empresa e para os nossos acionistas. A gente tem vendido essas SPS em patamares de taxa de desconto muito abaixo do custo de capital aqui da empresa. Eu prefiro nem falar quanto a gente está vendendo, qual está sendo o retorno, a taxa de desconto implícita na venda dessas SPS, em função de algumas delas serem vendidas, né, e terem uma alavancagem. Então, a taxa de desconto efetiva aqui, para a gente, ela é muito competitiva. E fez muito sentido, especialmente nesse período onde acesso ao capital foi bastante limitado, tá, para o nosso setor. Então, acho que isso aí permitiu que nós entregássemos um crescimento muito saudável e um incremento, né, de retorno muito forte na nossa operação,
Basta olhar os números nossos aí de 2020 a 2023, mas nosso ROE cresceu de forma muito relevante. Isso foi muito fruto da venda dessas SPS com taxa de desconto muito abaixo do custo de capital nosso e realocação em projetos com taxas de retorno muito superiores, né, às taxas de desconto pelas quais essas SPS foram vendidas. Olhando para frente, a gente tem, nesse momento, uma posição de caixa bastante robusta, né? A gente é caixa líquido hoje. Então, assim, a gente está vendo uma NTNB fechando, a gente está vendo, né, a curva de curto prazo fechando. Eu acredito que os spreads exigidos para a venda desses ativos tendem a comprimir ao longo dos próximos trimestres, em função da estrutura de capital nossa atual, em função dessa perspectiva de compressão desses spreads olhando para frente. Nesse momento, eu diria que talvez a gente tenha menos apetite para continuar, né, no curtíssimo prazo, fazendo venda de ativos. É claro que a gente está sempre olhando oportunidades, se fizer sentido, a gente vai vender. Mas, olhando o momento atual, se as condições se mantiverem como estavam, por exemplo, no fim do ano passado e início desse ano, possivelmente a gente segura um pouquinho, porque não faz sentido vender um ativo com desconto a CDI mais alguma coisa e alocar o caixa em CDI, dado que nós estamos vendo perspectiva, né, de alocar esse caixa na nossa operação com retornos bastante satisfatórios. Mas, de novo, eu acho que a gente gerou muito valor com essas operações, sendo venda de recebíveis ou vendas de ativos, né, que havia um volume muito grande de capital alocado, especialmente para a compra de terrenos. Se tiver uma oportunidade, a gente vai vender, mas eu diria que o nosso apetite à venda nesse momento ele é menor do que foi, né, no passado, quando a gente estava com um patamar, né, de alavancagem muito saudável, sempre foi, porém, né, um pouco superior ao patamar de alavancagem que a gente tem hoje. Só completando aqui, Ricardo, nesse cenário atual, Mariângela, de queda na taxa de juros, a gente começa a perceber um inflow potencial nos fundos imobiliários, uma quantidade importante de recursos disponíveis nesses fundos, que precisarão certamente comprar bons ativos, né? Então, só referenda, né, confirma o que o Ricardo acabou de comentar, que no curto prazo parece que a gente definitivamente não precisa, pela quantidade de liquidez que nós estamos mantendo o balanço no caixa hoje, mas, olhando para frente, parece que vai ter muita oportunidade. A gente já vem sendo assediado pelo mercado de renda fixa de uma forma extremamente agressiva, assim, taxas que a gente nunca tinha visto antes para comprar nosso risco de crédito, operações de longo prazo para o nosso ciclo. Então, isso só reforça essa tese de que agora não é a hora de vender ativos. Talvez a gente vai ter uma oportunidade ali na frente, se a gente continuar, mais uma vez, eu acho que a gente recorrentemente, a empresa sempre foi uma boa alocadora de capital, né? Então, acho que a gente sempre vai fazer a conta e vai tomar a melhor decisão para o acionista. Super claro, pessoal. Muito obrigada pela resposta. Obrigado, Mariângela. Seguindo a ordem aqui, próxima pergunta, Luma, do UBS. Luma, seu microfone já está liberado. Bom dia, Ricardo, Paim, Paulo. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Então, um follow-up aqui na pergunta da Mariângela. Vocês acabaram de comentar, né, que no curto prazo talvez não seja a melhor hora de vender ativos, mas a gente gostaria de saber se talvez, nesse caso, né, de mais para frente, que vocês voltem a olhar isso, quantas SPS e venda de carteira ainda tem disponível para vender e como isso deve ajudar o caixa. E ainda nesse ponto, dada a aceleração de lançamento, se existe alguma perspectiva de queima de caixa no operacional nesse sentido. E um outro follow-up sobre a discussão do RET 1. Do nosso lado, a gente gostaria de entender como vai ser a operacionalização de cobrança e também qual a quebra de vendas entre a faixa para direcional. E nesse ponto, como vocês vão tributar 1% para unidade, 4% para outra no mesmo projeto. Obrigada. Luma, vamos lá. A gente tem aí quase 300 milhões de reais de equity alocado em terrenos, tá? Então, é claro que quando a gente colocar esse capital levantado no follow-on para trabalhar, a gente vai estar, sim, sempre olhando a possibilidade de venda de ativos com taxas de desconto, né, que façam sentido. Isso é um grande gerador de valor, é um grande diferencial da direcional no setor.
Então, a gente não quer definitivamente. O capital nosso alocado em projeto tem que estar gerando receita e gerando lucro. Esse é o objetivo, né? É encurtar a duration aqui do nosso ciclo de caixa o tempo inteiro. Então, é claro que quando esse capital estiver operando e estiver nos nossos negócios, a gente vai, sim, procurar vender ativos. Também a gente não tem como objetivo carregar um volume de contas a receber no nosso balanço. Acho que a gente, né, de certa forma, não está aqui administrando a empresa para carregar contas a receber. Acho que não é a melhor forma de gerar valor para o nosso acionista. Então, a gente tem, sim, o interesse de continuar vendendo ativos. É claro que quando as taxas de desconto estiverem fazendo sentido, e a gente vai vender esses ativos, sim, mas sempre tomando esse tipo de cuidado, dado que, do ponto de vista de estrutura de capital, a gente não tem pressão para a venda desses ativos. A gente vai vender quando fizer sentido. Em termos de recebíveis, a gente tem aí mais aproximadamente um pouco mais de 350 milhões de contas a receber, tá? de pró-soluto, dentre outros ativos de contas a receber, como financiamento de taxas de TBI e registro. Então, assim, tem bastante ativo aqui que a gente pode pensar em dar liquidez no futuro. Com relação à nossa operação, a gente está vendo um momento bastante adequado de mercado, tá? A demanda está sólida, a gente tem um volume grande de projetos que, especialmente após os ajustes no programa Minha Casa Minha Vida, passam a ter acesso a um funding muito mais barato e portanto, com um montante de potenciais compradores muito maior. Então, a gente fez essa oferta, essa emissão de ações justamente porque a gente está vendo essa perspectiva, e é natural que nesse nosso negócio, quando a gente cresce, a gente consuma capital, a gente consuma caixa, e foi em função disso que a gente fez justamente esse follow-on de 100% primário. Então, com o incremento possível, caso a demanda se mantenha como está hoje da nossa operação, a gente tem, assim, consumo de capital e a gente não tem nenhum objetivo aqui na empresa de operar caixa líquido, tá? A gente acha super saudável trabalhar com um patamar de alavancagem ali próximo aos 20% do patrimônio líquido, que é o que a gente tinha, né, vindo trabalhando ao longo dos últimos anos, até que a gente concluísse agora em julho o nosso follow-on. Então, vai botar capital para trabalhar, é possível que haja, sim, consumo de caixa, e é claro que esse caixa sendo alocado nos projetos, ele está sendo alocado a taxa de retorno que faça bastante sentido, tá? Então, importante que vocês tenham esse conforto. Não tem caixa para terreno, não tem caixa para nenhuma operação nova, é consolidação das operações que a gente tem, né, e amadurecimento o mais rápido possível dessas operações nas praças onde a gente vê espaço, tá? Com espaço para ser ocupado. Com relação ao RET 1, depois acho que é legal o Paim eventualmente complementar algum detalhe que eu venha falar, nenhum problema em tributar receita proveniente de unidades cujos compradores têm renda abaixo de 2.640 no RET 1 e no RET 4, aqueles compradores cuja renda é superior. Isso já aconteceu no passado, quando o RET 1 tinha como limite não a renda, mas sim o preço teto, o preço de venda da unidade. Então, assim, na mesma SPE, tributação pelo RET 1 e pelo RET 4, zero problema do ponto de vista sistêmico, nenhum problema do ponto de vista de acompanhamento dessa operação. E, queremos que isso entre em vigor o mais rápido possível, porque o nosso objetivo aqui, né, e onde a gente tem sim gerado maior valor no nosso negócio, é no aumento do giro. Claro que a gente tem sim ganhado margem, mas foi no giro que a gente trouxe o maior valor para o nosso acionista, e você vê o incremento do nosso ROE tendo maior variável, maior componente giro. A gente lançava menos de uma vez patrimônio e a gente está lançando quase 3 vezes, mais de 2,5 vezes patrimônio hoje. Então, se a gente conseguir atender famílias, né, com menor renda, naturalmente isso vai significar maior velocidade de vendas, vai significar ganho de giro, e isso é super saudável para a nossa operação. Então, se nós conseguimos atender essas famílias, aumentando o giro, e não necessariamente traduzindo isso em margem, porque não é o nosso objetivo, mas sim em giro, eu acho que esse RET 1 pode ter um impacto bem relevante, bem significativo, e deixa a gente muito otimista. Do ponto de vista operacional, nenhum problema. Estamos preparados para operar assim que a Receita regulamentar. Luma, muito obrigado pela... Perfeito, obrigada. Tá joia. Muito obrigado, Luma, pela sua pergunta. Próxima pergunta vem do Igor, XP Investimentos. Igor, seu microfone está aberto.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação e pelas perguntas. Duas aqui do meu lado, né? Primeiro, se eu puder detalhar um pouco mais a estratégia de lançamento, né? VGV aí agora para o segundo semestre, depois as novas atualizações do programa e conclusão, né, do follow-on, para entender também quais são as praças aí que vocês estão tateando para acelerar mais esse ritmo de lançamentos, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é se vocês já estão sentindo alguma coisa, né, de melhora em termos de VSO ali da Riva, considerando aí o aumento do teto, né, e a taxa de financiamento imobiliário também mais atrativa dentro do No Minha Casa Minha Vida. Vamos lá, Igor. Lançamentos, bom, segundo semestre. Então, assim, a gente não tem um guidance, né, mas claramente, se você olhar a sazonalidade do nosso negócio, o primeiro trimestre sempre é o trimestre, né, sazonalmente, onde há menos lançamentos, em função de férias, carnaval e tal. Do segundo trimestre em diante, o volume de lançamentos ele é mais alto. A gente acredita que esse ano, se as vendas se comportarem, a demanda se comportar como está, a gente deve repetir esse patamar. A gente está vendo um segundo semestre mais próximo do que foi o nosso segundo tri, e, em geral, até segundo semestre acaba sendo um pouquinho mais forte. Então, assim, a depender da demanda, a gente tem aqui, o que eu posso dizer, tem muito produto na prateleira para lançar, caso a demanda se mantenha como ela está atualmente. Então, eu diria que a gente deve ter um segundo semestre, tendo como referência aí o que foi o nosso segundo tri. Então, a gente está otimista com relação à demanda em função desses ajustes. E se essa demanda aumentar, a gente tem condição de absorver lançando mais do que o que a gente tinha originalmente previsto para esse ano, tá? Igor, pegando aqui, só completando esse último ponto aqui do Ricardo, na primeira pergunta, nós estamos com 35 bilhões de reais de banco de terrenos. A gente tem percebido, em praças que não São Paulo, terrenos aparecendo para nossos comitês de viabilidade com condições muito, muito agressivas, assim, muito pouca demanda pelos terrenos. Então, a gente vai continuar mantendo esse ritmo de crescimento das praças que nós atuamos aí, principalmente onde o banco de terrenos já tá bem formado, bem comprado via permuta, basicamente. Em relação ao VSO da Riva, a gente tem feito aqui um pente fino geral nos projetos para ver o que a gente consegue colocar ou mudar eventualmente o projeto para colocar o produto dentro da faixa dos R$350 mil. No final das contas, antes mesmo de 20/6, quando a mudança ocorreu, aprovada, a mudança do teto aprovada pelo fundo, pelo FGTS, a gente já vinha percebendo que a Riva continuava, eu acho, pela qualidade do banco de terrenos, pela qualidade do produto, pela assertividade. A Riva tem sido um destaque positivo, quer dizer, mesmo a gente atuando no SBPE com uma taxa de juros de TR mais 10, TR mais 10,5, com um funding mais escasso na poupança. A gente continuava vindo com Riva num ritmo bem interessante. Eu acho que agora esse potencial da gente rever o projeto, ver muita coisa de Riva já incorporava R$350 mil. E a gente trazer mais coisa para dentro desse teto, eu entendo que isso deveria acelerar Riva olhando para frente. O resultado imediato, a gente, mais uma vez, não percebeu o impacto no nosso produto, considerando que a gente estava muito cuidadoso para fazer os lançamentos de Riva nos últimos trimestres. Muito claro. Obrigado, Paim, Ricardinho, Paulo. Perfeito, Igor. Muito obrigado. Próxima pergunta, Pedro, do CS. Pedro, abriu o microfone aqui. Está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado, na verdade, é um follow-up da primeira pergunta do Bruno e da anterior do Igor. Queria entender se vocês poderiam dar a quebra da rentabilidade por praça que vocês operam hoje em dia e como que isso vai ser considerado desse novo patamar de lançamento que vocês estão pensando. E, ao mesmo tempo, olhando para frente, com esse aumento dos volumes da companhia, se vocês enxergam a possibilidade de ter uma alavancagem operacional nessas praças. Então, se é possível que com o volume maior,
vocês ainda ganhem mais ainda rentabilidade nas praças que vocês decidam aumentar os volumes. Do meu lado era isso, obrigado. Pedro, vamos lá, vou tentar responder de forma simples aqui sua pergunta. Se a gente pegar a praça, vamos dizer, as praças mais maduras da empresa, onde a gente tem uma relevância muito grande, a gente está operando com 4 pontos percentuais a mais de margem bruta e 3 pontos percentuais a menos de despesas comerciais. Tem 7 pontos percentuais de margem de contribuição das nossas SPS para a nossa holding para ser capturado com o amadurecimento das praças, onde a nossa operação está mais recente, onde a gente vê, né, possibilidade para ocupar espaço. Não estou dizendo que a gente vai conseguir capturar todo esse benefício no curto espaço de tempo. O amadurecimento, né, da operação em uma praça nesse nosso setor, ele é longo. Então, mas isso aqui dá para dar uma dimensão aí né, das perspectivas e do que a gente está buscando pelo fato, né, de estarmos utilizando esses recursos da nossa oferta para realmente concentrar a nossa operação onde a gente já tem toda a estrutura de pessoas, conhecimento do mercado e tal, montadas. Tá? São 7 pontos percentuais de diferença entre a praça benchmark nosso e a praça que tem a operação mais recente. Então, tem sim um ganho a ser capturado quando a gente olha para frente, e é isso aí que a gente está buscando, né, nos próximos anos. Acho que dá para capturar bastante valor sem colocar pressão em cima da nossa equipe, necessidade de crescimento expressivo de G&A. Então, é um valor que ele vem simplesmente pelo amadurecimento da praça, sem nenhum tipo de demanda de esforço do ponto de vista de pessoas, de treinamento, de incremento excessivo de G&A pela abertura de uma praça nova e tal. Então, acho que a maior parte do valor que a gente gera é justamente em capturar, tá, esse ganho da diferença de margens que a gente tem entre as praças mais maduras e as mais recentes. Perfeito, Ricardinho. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Pedro. Próxima pergunta, Jorel, do Goldman Sachs. Jorel, liberado. Bom dia, obrigado por tomar a minha pergunta. Então, queria focar um pouco mais nos SPs não consolidados, como vocês falaram mais cedo, tem uma diferença entre vendas totais e vendas de vocês, ou receita, desculpa. E o que eu queria entender era mais como a gente deveria pensar sobre a proporção de SPs não consolidados indo para frente. Quer dizer, a gente está no pico, a gente deveria pensar que isso vai seguir incrementando como proporção do total, e está mais focado em um tipo de produto, desde mais na riva, mais no direcional, e seria isso, basicamente. Jorel, vamos lá. Riva, tá? Em direcional, a gente praticamente não tem nada da nossa receita em SPS que a gente não tenha o controle e onde a gente não consolida, tá? A receita integral daquele projeto. Então, está consolidado em Riva, sendo que uma representatividade bastante grande é a nossa parceria, tá? A nossa JV com a Lúcio, uma empresa aí de São Paulo, onde nós temos, né, um volume de projetos lançados já relevante e cujas obras estão atualmente em andamento. Nessa JV, naturalmente, a gente ainda está num estágio inicial de avanço das obras, então existe uma tendência de crescimento importante da receita nessas SPS, onde o controle é compartilhado com a Lúcio. Então, a nossa linha de equivalência patrimonial deve continuar crescendo à medida que essas obras estejam em andamento, mas, do outro lado, a gente também vê, sim, projetos que nós temos 100% de participação, apresentando um crescimento daqui para frente. Então, se você for olhar lançamentos e vendas, eu vejo a participação da direcional crescendo, tá, daqui em diante, como proporção do total lançado e do total vendido. Como proporção da receita, isso é uma onda, né? Então, as obras cujos lançamentos se deram ao longo dos últimos 12 meses são aquelas que estão ganhando relevância no reconhecimento de receita nesse momento. Então, dentro da nossa receita, você ainda deve ver equivalência patrimonial tendo um valor crescente em termos de valor absoluto passando pela nossa DRE, e eu acredito que esse valor comece a reduzir, talvez em 1 ano e meio, 2 anos, a partir de agora. Em termos de valores nominais, tá? Em termos de percentual da receita, eu acho que ele deve se manter em patamares parecidos com os que a gente tem tido hoje, porque a receita de projetos também 100% consolidados pela direcional cresce daqui em diante.
Então, acho que a visão é mais ou menos essa, mas em termos absolutos, a linha de equivalência ainda cresce daqui para frente, eu acho que de forma importante. E um follow-up rapidinho aí. Vocês aí estão recebendo a Caixa, desde, sei lá, como semelhante ao resto da empresa, o crédito associativo, ou você recebe a Caixa desse SCP específico ao final do projeto? Como a gente deveria pensar sobre o recebimento de Caixa? Jorel, varia um pouco de acordo com o preço de venda do produto. Em geral, quanto maior o ticket da unidade, maior é a propensão desse cliente a querer trabalhar com repasse ao final da execução da obra. Mas eu acho que o que é relevante aqui para você é, da Riva, mais ou menos 70% do que tem sido vendido dentro do modelo associativo, tá? E aproximadamente 30% fora. Sendo que uma parcela importante desses 30% vendidos fora do modelo associativo, o cliente paga 100% do preço do imóvel ao longo da obra. Portanto, o fluxo de caixa é parecido com o do associativo. Eu diria que na Riva, aquele formato onde a gente tem uma captação, sei lá, de 40% ao longo da obra e 60% o cliente financia após o fim da obra, é algo aí em torno de 15%, ou entre 15% e 20% do que a Riva faz, tá? Tá, legal. Muito obrigado. Obrigado, Jorel. Próxima pergunta, Marcelo Mota, do JP Morgan. Marcelo, tá, microfone liberado. Mota, não estamos te ouvindo. Vocês me escutam? Agora sim, perfeito. Opa, boa. Não, só 2 pontos aí que o pessoal ainda não tocou no Q&A. Primeiro, essa questão das parcerias, né? A gente pode esperar que agora que a empresa fez o follow-on, tá com, né, net cash, deveria estar descartado no curto prazo fazer parceria, enfim, estilo que foi a Lúcio dentro da Riva. E outro ponto é o Land Bank, né? Vocês fizeram uma aquisição com muita permuta, enfim, obviamente não onerando o balanço, mas foi bastante acelerado nesse TRI. Pensar o que vocês veem como Land Bank ideal para vocês, é anos de lançamento, é volume, ou é oportunista e, se der para ter swap, faz o máximo que der. Só entender esses 2 pontos. Obrigado. Mota, vamos lá. A gente está olhando bons negócios, onde o retorno sobre o capital que a gente está colocando naquele projeto é positivo, e a gente, nesse contexto, analisa também a capacidade da nossa engenharia, né, de executar aqueles empreendimentos onde nós temos parcerias ou sócios naquela praça, tá? A capacidade nossa de crescimento, ela varia de praça por praça. Então, a gente analisa esses 2 pontos. Qual é o retorno sobre o capital que a gente está colocando naquele projeto, independentemente de ter sócio ou não, e qual é a nossa capacidade de execução naquela praça. Então, eu diria que, se tivermos bons negócios com capacidade de execução, pode ser feito em parceria, nenhum problema. Se nós tivermos com a nossa capacidade de execução, né, já mais próxima do que a gente tem ali de limite ou de ponto ótimo operacional, ok, não faz sentido fazer uma parceria e dividir a nossa capacidade de execução com uma outra empresa, porque ela vai estar limitando o percentual daquele resultado, né, que vem para direcional, que vem para o nosso acionista. Eu não diria que parceria sim ou não. Se nós tivermos esses 2 fatores atendidos, não tem por que não fazer parcerias. O que a gente está evitando é financiamento, né, de sócio. Aí não, aloca o capital no risco, na proporção, e aí vamos em frente, todo mundo correndo o mesmo risco. Aí a gente acredita que a gente está operando de uma forma saudável, que a gente tem procurado fazer. Mas é claro que bons negócios a gente está sempre olhando, e não dá para ter uma regra e, eventualmente, abrir mão de uma boa oportunidade. Com relação ao Land Bank, nesse segundo trimestre, teve uma aquisição de uma área assim, espetacular, tá, em Brasília. Acho que Brasília é uma praça onde a gente tem uma relevância importante, uma relevância bastante grande dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A gente é certamente um dos maiores players dentro do programa. Quando a gente pega o nosso market share dentro do Distrito Federal e compara com o total financiado pelo FGTS, é muito importante. E eu diria que talvez essa área que a gente permutou nesse segundo trimestre seja a melhor área que nós temos dentro do DF. É uma área bem relevante, um pouco mais de 2 bilhões de reais de potencial de venda, tá? Então, uma parcela relevante desse número que você está vendo aí é um terreno específico, realmente muito diferenciado, e que eu acho que nos coloca numa posição, né, que a posição que a gente tem hoje no Distrito Federal, e a gente quer continuar nessa posição. Então,
pegando essa aquisição one-off, eu diria que a gente está comprando terrenos muito próximo do ritmo que a gente está lançando, 1,5 bi. Então, você tira, foi mais ou menos 4 bi de banco de terreno, tira 2 bi e pouquinho desse, e basicamente repondo o que a gente está lançando, e acho que deve continuar nesse patamar, tá? Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Mota. Próxima pergunta, Elvis Fredendio, do BTG. Elvis, liberado. Bom dia, Ricardinho, Paim, Paulo. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre pró-soluto, né? Porque uma vez que a gente teve aí essas melhorias no affordability com as mudanças do Minha Casa Minha Vida, queria entender como que vocês veem, né, o nível de pró-soluto que vocês têm concedido daqui para frente. Vocês deveriam revisar isso para baixo ou deveriam focar até mais em ganhar tamanho, né, na companhia, acelerar a VSO, ter ganho de preço. E a segunda pergunta é que vocês puderem dar um update para a gente sobre o custo de construção da companhia, e talvez ainda seja um pouco cedo, mas hoje a gente vê o INCC desacelerando bastante. Aí eu queria entender como isso conversa, né? O INCC conversa com os custos orçados nas viabilidades de vocês, se de repente vocês podem chegar a reconhecer economia de obra, uma vez que o que vocês estão orçando pode estar até um pouco acima do que de fato tem acontecido. Obrigado. Elvis, vamos lá. Olhando para frente, falando sobre pró-soluto, né, eu diria o seguinte, sem dúvida teve um ganho de affordability, e quando a gente olha as faixas de renda mais baixas, houve um ganho, um incremento no valor do subsídio. O LTV não mudou nesses ajustes, né, que foram feitos. Então, os bancos continuam financiando ali 80% do valor do bem, né, do valor do imóvel. E o pró-soluto é fruto justamente desses 20% que os bancos não financiam. Então, uma eventual redução do pró-soluto, ela vai ser proveniente basicamente nessas faixas de renda mais baixa, onde houve um aumento do subsídio, que compõe parte desses 20% que o banco não financia, mas eu não acho que isso seja algo muito expressivo que vai permitir que vocês percebam uma mudança significativa no percentual que a gente concede de pró-soluto como proporção do volume total vendido pela empresa. É positivo? Só nas faixas de renda ali abaixo de R$3.000, especialmente abaixo de 2.640, que a gente deve ver um percentual relevante de redução de pró-soluto. Como eu falei aqui anteriormente, isso é 10% a 15% do nosso negócio. Olhando todo, não deve ser uma grande diferença, mas, naturalmente, essa redução de pró-soluto vai se dar justamente naquelas famílias mais frágeis e onde a inadimplência, em geral, acaba sendo maior, e nesse ponto é muito positivo. Então, ao invés de olhar somente o percentual, acho importante olhar a qualidade, porque o percentual de pró-soluto cai naquelas famílias que têm menos condição, né, de pagamento, maior volatilidade no emprego e tal. Então, acho que, por esse ponto de vista, é muito saudável o que aconteceu. Então, se olhar só percentual, nem tanto, mas qualidade, impacto muito grande. E um outro ponto muito importante para passar aqui para vocês, que é importante que vocês saibam, a gente tem visto, assim como o governo do estado de São Paulo faz, né, tem o Casa Paulista, onde o governo dá um subsídio, além do subsídio concedido pelo FGTS, o governo estadual em São Paulo entra com um subsídio extra para aquelas faixas de renda mais baixas. A gente tem percebido diversos governos e municípios indo na mesma direção. Então, eu acho que, com a entrada dos governos e prefeituras nesse subsídio extra, justamente para atender as famílias de renda mais baixa, aí sim a gente pode vir a ter no futuro uma redução expressiva no percentual de pró-soluto que é concedido aqui, tá, pela direcional. Vamos ver como isso vai se desenhar. Isso está acontecendo de forma rápida, e eu acho que ao longo desse segundo semestre a gente vai ter uma visibilidade maior sobre qual é a velocidade, né, de implementação desse subsídio excedente por parte dos governos locais, exatamente na faixa de renda onde a inadimplência é maior. Então, eu acho que pode haver uma redução e uma melhora da qualidade, né, do nosso pró-soluto, com uma redução da inadimplência muito relevante, em função dessa participação do poder público local, assim como acontece já no estado de São Paulo. Acho que aqui a gente tem que monitorar, acho que o impacto pode ser grande. Desculpa, esqueci a segunda pergunta aqui. Custo de produção, Elvis. Mão de obra, né, naturalmente sobe ali uma vez por ano nas definições ali entre sindicatos, né, nos dissídios entre, né, trabalhadores e os sindicatos patronais. Naturalmente, mão de obra essa para cima, essa sobe e tem subido ali bem perto da inflação, o que eu acho que é bem saudável, justo, né, ótimo,
Importante lembrar que se o INCC sobe menos do que a mão de obra, e é isso que a gente tem visto, né, mão de obra subindo acima de material nesse momento, esse é o novo potencial comprador do nosso produto, que está ganhando capacidade de compra e a renda está subindo acima do nosso preço de venda. É tudo que a gente quer, o país caminhando na direção saudável, né? O poder de compra da população crescendo acima do custo dos bens, e é o que a gente fica muito feliz. E eu diria que, quando a gente compara o INCC com o custo do nosso produto, a gente tem um processo construtivo que ele é bastante industrializado, ele é bastante customizado, bastante rápido, e onde a nossa mão de obra produz muito acima da média de um processo construtivo mais artesanal. A partir do momento que mão de obra sobe mais do que material, e é o que a gente está vendo desde meados do ano passado, talvez do quarto tri do ano passado, a gente ganha competitividade em relação àquelas empresas que usam um processo construtivo mais dependente de mão de obra, onde a mão de obra tem uma menor produtividade. Então, eu diria que talvez, quando a gente compara o INCC com o nosso custo, talvez o INCC, por ter um peso maior da mão de obra do que a gente, em função de, nesse momento, nós estarmos tendo mão de obra subindo mais do que material, é possível que o nosso custo suba um pouquinho abaixo do INCC, tá? E eu acho que a gente vai ganhando competitividade em função do processo construtivo que a gente adota. Então, acho que essas são as considerações aí a serem feitas. Excelente. Obrigado, Ricardinho. Bom dia. Obrigado, Elvis. Próxima pergunta do André Mazzini, do Citi. André, microfone liberado. Oi, Ricardo, Paim, Paulo, obrigado pelo call. Duas também. A primeira sobre potencial aumento de remuneração do FGTS, né? A gente viu que no pedido de vista do Nunes Marques, ele mencionou especificamente o impacto dessa mudança nos mutuários do FGTS. Então, se vocês acham que as ações da Abrainc estão fazendo a diferença, se o Supremo está percebendo que essa mudança provavelmente é regressiva, né? Dado que a maior parte do saldo está com os trabalhadores mais ricos e talvez timing para isso, né? O pedido de vista acho que é 90 dias, mas então acho que fim do ano deve ter uma definição ou antes disso. E a segunda pergunta, sobre aquele ponto de maior competição em São Paulo, né? Que foi a primeira pergunta, a gente vê players de alta renda, né? Tentando ir para o programa, né? Lavisa, Tec, Trisul e alguns outros, mas, por outro lado, a baixa renda é muito diferente da alta renda, né? O método construtivo, como o Ricardinho acabou de colocar, é forma de alumínio, o repasse na planta, os leads são diferentes. Então, quais desses pontos da baixa renda vocês acham que é uma barreira de entrada importante para um player de alta renda poder entrar? Ou, de outro modo, qual é a vantagem competitiva de alguém que faz baixa renda há muito tempo, como core business, versus esses players de média alta que, enfim, talvez oportunisticamente agora querem dar uma entrada no programa? Obrigado. Vamos lá, Mazzini. Cara, é difícil a gente saber como, né, vai ser esse outcome aí dessa definição que está, né, sob discussão no STF. Claramente, né, acho que o papel da Abrainc nesse processo todo é tentar mostrar os impactos, né, de qualquer decisão, independentemente da decisão que seja proferida ali ao final, vai ter nos trabalhadores mais, vamos dizer, frágeis e aqueles que precisam do programa Minha Casa Minha Vida para a compra da casa própria, e é exatamente o que você falou, né? Numa primeira análise, subir a remuneração do FGTS, legal, ótimo, está beneficiando o trabalhador. Numa segunda análise, quem paga essa conta? Os trabalhadores mais frágeis, de menor renda, de maior turnover no emprego, que estão sempre sacando ali os recursos que ele tem no FGTS, né, quando são demitidos, vão estar perdendo a possibilidade, né, de compra da casa própria, tendo a redução de subsídio e aumento da taxa de juros para pagar uma remuneração mais alta, justamente para os trabalhadores que menos precisam, são aqueles que têm maior estabilidade, maior volume de depósitos e que, naturalmente, pela renda mais alta, não se enquadram no Minha Casa Minha Vida quando vão comprar um imóvel. Então, assim, socialmente, a decisão, caso seja a dos 2 votos que foram proferidos até o momento, ela é horrorosa do ponto de vista social, ela beneficia quem não precisa e quem precisa é que vai estar pagando a conta, e eu acho que é justamente esse ponto que precisa ficar, né, cada vez mais claro para a nossa sociedade como um todo, porque eu tenho certeza que possivelmente os votos que foram proferidos não tinham a visão clara dos impactos, né, que aquilo pode ter justamente nas famílias que mais precisam, e quão injusto seria uma mudança dessa do ponto de vista social, tá, para o nosso país. Então, acho que o papel da Abrainc é justamente essa sensibilização. Eu sou otimista
né, que esse é um trabalho que é possível ser feito e que tem que ser feito, para que as decisões sejam tomadas sabendo, né, de forma bem clara as consequências, e paciência, é o que é, e a decisão é a que vai valer. Mas eu acho que, quando fica claro os impactos, pode ser que a visão, né, se altere nos votos ainda a serem proferidos daqui em diante. Acho que é a Abrainc que tem que atuar, né, fazendo justamente demonstrando com clareza os impactos do que está sendo julgado ali. Com relação a prazo, né, não tem como a gente saber, é difícil saber e tudo, não temos realmente, né, como passar uma perspectiva, não está na nossa mão, nada está sendo discutido ali hoje. Com relação à competição em São Paulo, acho que é natural, né, quando a gente tem um segmento do SBPE que tem, nesse momento, uma restrição de funding, e as empresas precisam ali manter as suas estruturas, é natural que, quando tem um incremento do preço teto, né, eventuais empresas que antes não tinham competitividade para atuar dentro do programa passem a tentar, né, desenvolver produtos para atuar dentro do programa e ter acesso, né, a essa fonte de funding que permite que várias famílias passem a ser incluídas, né, com potencial de compra dos produtos. Acho que o desafio é muito grande, a gente já viu isso no passado, né, quando isso aconteceu logo após o anúncio do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar daqui para frente. Acho que, com queda de Selic e perspectiva de, talvez, ao longo de 24, um inflow de recursos na poupança ou maior apetite dos bancos para voltar a financiar esses clientes, a gente passe a ter um mercado maior no Brasil, né? Lembrando que a poupança já financiou mais de 200 bilhões em 2021, e esse ano está sinalizando aí uns 150 bi, né? Queda de 50 bi nominal. Então, é natural que esse mercado ele diminuiu de tamanho, por mais que a Riva esteja performando bem, o mercado como um todo diminuiu, e ali uma válvula de escape é justamente o FGTS, que inclusive teve um aumento aí, né, superior a 20 bilhões de reais no orçamento desse ano para absorver, né, e tentar minimizar os impactos em emprego, em produção, em crescimento da economia. Acho que faz parte. Mas, se a gente voltar a ter um segmento do SBPE mais, vamos dizer, com mais recurso disponível no futuro, acho que tudo se normaliza. No curto prazo, vamos ver qual vai ser realmente, né, o apetite dessas empresas para atuar no programa. Eu acho que é saudável quando a gente faz uma análise que são empresas, né, muito profissionais, que atuam com a mesma régua do ponto de vista de norma de desempenho que é seguida nos projetos, né, formalização da mão de obra. Então, assim, eu acho que é uma competição saudável, porque a régua é a mesma, a barra é a mesma para todos, né? Então, assim, eu não acho que seja um problema, mas eu acho que é importante monitorar qual realmente vai ser, né, o apetite e os impactos que esse apetite das empresas que querem atuar no programa vai ter, especialmente na Praça de São Paulo, que é onde, né, a maior parte delas está concentrada. De novo, acho que aqui a gente tem uma possibilidade muito grande de escolher onde nós vamos alocar capital e onde nós vamos, né, concentrar ou incrementar as nossas operações. Isso eu acho que é o ponto mais saudável e a maior vantagem competitiva que a Direcional tem. Não digo que tenham grandes barreiras de entrada, mas eu acho que nós temos vantagens competitivas por termos uma operação concentrada nas praças que a gente atua, mas em diversas praças do nosso país, que nos permite alocar recursos na praça onde a gente acredita que está fazendo mais sentido, a depender, né, do cenário macro que a gente está vendo. Acho que é isso aí que eu tenho para dizer a esse respeito, Mazini. Muito claro, Ricardinho. Obrigado. Bom dia para vocês. Obrigado, Mazini. Nós temos uma última pergunta que está no chat. A pessoa enviou, o investidor enviou, por favor, comentar a dinâmica de margem bruta, especialmente analisando a capacidade de repasse de preço versus custo de construção, e se o aumento da margem REF é um indicativo de aumento de margem bruta. Essa é a pergunta. Bom, vamos lá. Sem dúvida, né, a REF é uma proxy ali da bruta, porque a REF vai ser a receita que nós vamos estar reconhecendo na nossa DRE à medida que as obras avançam. Então, nesse primeiro trimestre, né, percebe-se aí de forma bem clara, né, um crescimento da nossa margem REF, que é positivo. É claro que na margem bruta reconhecida na DRE, a gente tem uma maior representatividade das obras em andamento. Na margem REF, a gente tem um reflexo muito forte da margem das unidades que estão sendo vendidas hoje e com um pequeno percentual de avanço de obra, porque a maior parte da venda realizada vai para a REF quando o POC é baixo, e a bruta reconhecida na DRE
onde o POC é mais alto, você tem maior reconhecimento de margem bruta. Vocês viram a nossa margem REF crescendo 0,4% TRI contra TRI e a bruta crescendo 0,2%, o que, de certa forma, mostra um pouquinho aí, né, de para onde estamos caminhando com o nosso negócio, com a precificação do nosso produto e, especialmente, com a nossa capacidade de execução a custos muito competitivos, que eu acho que é o grande diferencial da Direcional. Então, assim, uma das perguntas que até teve que eu não respondi é se a gente deve estar reconhecendo a economia em termos de custo de obra olhando para frente. Acho que 23 é difícil, porque as obras que estão em execução em 23 são aquelas obras lançadas ali logo após o início do conflito Rússia e Ucrânia, onde a gente teve um aumento muito relevante de diversos insumos. Então, acho que esses projetos que estão, né, no pico do avanço de obra hoje, a gente pegou um aumento de custo relevante depois do lançamento. Projetos lançados mais recentemente, eu acho que o contexto já é diferente. A gente está vendo né, uma expectativa de INCC sendo materializada muito abaixo da expectativa de INCC que nós tínhamos há 6, 8 meses atrás. Então, quando a gente olha para 24, né, fim do ano que vem, acho que sim, a gente pode ter alguns projetos onde a gente pode vir a ser surpreendido com custos de obra inferiores aos custos orçados, né, e com o INCC estimado no momento do lançamento. Vamos esperar para ver, que é, né, um pouco cedo para tirar essas conclusões, mas claramente o cenário hoje, do ponto de vista, né, de perspectiva de margens, muito fruto do custo, né, é positivo, gente. Eu estou mais otimista com relação a margens do que eu já estive há um tempo atrás. Vamos fazer o melhor trabalho possível e ver onde as coisas, né, se equilibram, até porque elas têm sido um pouco voláteis ainda nesse período pós-pandemia e pós-início do conflito ali Rússia e Ucrânia, mas a perspectiva é boa, tá? Perfeito, obrigado pela pergunta no chat. Com isso, encerramos a nossa sessão de perguntas e respostas. Vou voltar a palavra rapidamente aqui para o Ricardo, para ele fazer as considerações finais. Obrigado a participação de todos. Bom, pessoal, obrigado aí mais uma vez. Acho que, né, estamos encerrando mais um trimestre onde a gente está bastante satisfeito com os resultados que a gente está entregando. Acho que o ponto importante a ser destacado, né, é a consistência dos resultados que a gente tem conseguido entregar. Resultados assim, né, muito sólidos, com uma melhora contínua. Acho que a gente fica otimista com o cenário que a gente está vendo atualmente, inflação para baixo, juros caindo, várias famílias sendo incluídas, né, no mercado que a gente consegue atender com os custos de obra que a gente tem atualmente. Então, a gente acredita e a gente está aqui para trabalhar, buscando aproveitar essas oportunidades, né, atender as famílias que mais precisam. Eu acho que isso aqui é um dos pontos fortes, eu falo muito para o nosso time, a gente tem o privilégio de realmente poder transformar a nossa sociedade, produzir imóveis para famílias que, né, muitas vezes estão tendo uma melhora significativa de vida, acesso ao saneamento básico, a transporte público, segurança. Então, acho que a gente tem um algo a mais no que a gente faz aqui todos os dias. E, naturalmente, eu acho que o nosso negócio ele é muito sustentável porque, além de ser muito positivo do ponto de vista social, é um negócio que oferece retorno para o nosso acionista. Então, naturalmente, é um ciclo que se retroalimenta, e é o que eu falei aqui, o RET 1 aumenta muito o nosso apetite para atuar nas faixas de renda mais baixas, gerando retorno para o acionista, ou seja, existe aquele, né, interesse em continuar reinvestindo o capital para atender essas famílias que mais precisam. Eu acho que isso é muito positivo para o nosso país, para o futuro da nossa sociedade, para todos que trabalham aqui conosco, para todos que são acionistas da empresa. Então, realmente, a gente está muito satisfeito por poder estar entregando resultados consistentes, que têm melhorado de forma recorrente, e, além disso, atender, né, uma demanda extremamente relevante que tem um impacto muito grande para o futuro do nosso país. Então, obrigado mais uma vez pela participação de todos, estamos sempre super à disposição para eventuais dúvidas, né, que tenham ficado, e nosso time de RI está por aqui e podem ter certeza que vamos continuar trabalhando aí para entregar o melhor resultado possível nos trimestres que estão por vir. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Obrigado.